Acho difícil eu falar alguma coisa que possa acrescentar muito aqui ao que o Rodrigo e o Eduardo nos mostraram. Mas eu vou tentar trazer um pouco a questão para o problema do jornalismo. Né? Nós temos... estamos vivendo, do ponto de vista da velha indústria do jornalismo, nessa sua fase pós-industrial, questões brutais. E que levam necessariamente ao uso da tecnologia e principalmente a como chegar ao leitor e às necessidades de desenvolvimento tecnológico. Né? Para vocês terem uma ideia, e essa realidade é uma realidade presente em maior ou menor medida no mundo inteiro, em todos os continentes. Quando a gente fala da indústria da comunicação, eu estou falando principalmente dos jornais, né, dos periódicos, das revistas, da televisão e do rádio, nas suas formas tradicionais e nas suas formas digitais. Né? Vou dar um dado para vocês terem uma ideia do tamanho da encrenca. Encrenca generalizada para essa antiga indústria. Né? O New York Times, no ano 2000, faturava mais de 3 bilhões e meio de dólares. 3 bilhões e meio de dólares. O New York Times, no ano passado, 2015, segundo os dados reportados oficialmente na sua página dirigida aos investidores, faturou 1 bilhão e meio. Ele perdeu 2 bilhões de dólares de faturamento. Ao mesmo tempo que perdeu circulação e ao mesmo tempo que conseguiu crescer um pouco essa circulação com a venda de assinaturas digitais e o uso do paywall poroso, né? Mas perdeu muitíssimo da sua receita em publicidade. Né? O que está acontecendo? Eu acho que muito do que o professor Eduardo falou nos retrata isso com enorme clareza e com enorme lucidez. Né? Mudou a forma como as pessoas apreendem o conhecimento. A minha geração, que é uma geração que eu chamo de geração de nativos analógicos, foi uma geração que se formou lendo livros, via cinema, isso ajudava, os filmes ajudavam na nossa compreensão, ajudavam na nossa formação do conhecimento, a música, o teatro. Né? Mas a nossa formação é basicamente livresca. Né? Digamos, do nascimento do celular para cá, então estamos falando aí do final dos anos 80, começo dos anos 90, as pessoas passaram a apreender o conhecimento de forma diferente. Então, a facilidade com que as crianças e os jovens têm com os aparelhos digitais mostra exatamente isso. Então, hoje elas aprendem o conhecimento e leem, não precisam não necessariamente do livro, até pode usar o computador ou o tablet como moldura para aquilo, ou como suporte para aquilo, mas apreendem o conhecimento jogando seus games, conversando com as pessoas online, frequentando as redes sociais, lendo os jornais, vendo a televisão, assistindo as minisséries de televisão, as séries importadas, enfim. A forma de apreender o conhecimento mudou radicalmente. E nem o jornalismo, e nem a escola de jornalismo, e muito menos a escola como um todo, conseguiram entender isso ainda na sua grandeza. Né? A gente usa muito o computador em sala de aula, também como suporte, mas não para usar todos os recursos que aquele computador pode nos dar do ponto de vista da sua capacidade de processamento de dados. Né? Então, é evidente que quando o Google está falando mobile first, mas inteligência artificial first, AI first, ele está já se precavendo de tudo que pode acontecer
E a apificação, para ficar no nosso tema, é um pequeno momento disso. Nós estamos muito preocupados em como criar conteúdos para os aplicativos. Essa é a nossa maior preocupação, nossa dos jornalistas. Essa é a nossa maior preocupação. Nós estamos muito preocupados em como ter profissionais multitarefas. E muitas vezes, o nativo analógico que ainda comanda hoje as redações dos jornais e televisões no mundo inteiro, foi feita uma pesquisa, inclusive, que eu acompanhei quando fiz a pesquisa na Universidade de Colômbia sobre o modelo de negócio do jornalismo. Quer dizer, num congresso de cyberjornalistas, de jornalismo online nos Estados Unidos, 89% dos profissionais tinham mais de 40 anos. Portanto, eram nativos analógicos. Quer dizer, nós vivemos esse problema, que é um problema geracional, né? Ao mesmo tempo que acompanhamos e estamos tentando correr atrás da necessidade de trabalhar em termos de multiplataforma, criar os aplicativos. Agora tem que fazer aplicativo, então vamos fazer o aplicativo. Agora tinha que ter site na web, todo mundo tinha site na web. Tem que ir para as redes sociais. Todo mundo foi para as redes sociais, colocavam banners brutais do Facebook na sua primeira página, ajudaram a engordar a audiência do Facebook. Agora todo mundo tem que fazer aplicativo, então todo mundo vai fazer no aplicativo. E isso vai sendo feito, vamos sendo levados, sem ter uma noção exata do que está por trás disso, qual é o movimento e qual é o sentido daquilo que estamos fazendo neste momento. Começa com a questão tecnológica, passa pela questão brutal do conflito de gerações, né? Passa pela questão da cadeia de valor. A cadeia de valor do jornalismo tradicional é uma, a cadeia de valor do jornalismo no ecossistema digital é outra. Passa pela questão da disrupção, passa pela questão de ter a tecnologia como investimento e não como custo. Passa pela questão de como enfrentar os gigantes, que são o Google, que é a Apple, que é o Facebook, que é o Twitter. E passa principalmente por uma enorme crise de gestão que colocou no mundo inteiro o jornalismo sob suspeita, do ponto de vista da sua sobrevivência, enquanto produto crítico, independente, com capacidade investigativa, certo? Contra a não sobrevivência desse modelo. Um pouco conversando com a apresentação do Eduardo, e trabalhando aqui inspirado por um estudo da IBM, a gente pode dizer o seguinte, olha, só para vocês terem uma ideia do tamanho da disrupção que estamos assistindo em todos os lugares, né? Sem falar no Brasil especificamente da questão da crise econômica e política. Mas a maior empresa de táxi do mundo não possui um único carro. Não tem um único táxi, que é o Uber. O maior hospedeiro de pessoas do mundo não possui nenhum imóvel, que é o Airbnb. Grandes, enormes empresas de telefonia não possuem nenhuma infraestrutura de telecom, como a Skype, como o WeChat. A rede varejista, que não é a Amazon, de maior valor do mundo, não tem um único inventário, que é a Alibaba, chinesa. As mais populares empresas de mídias do planeta não produzem uma única linha de conteúdo, que é o Google e o Facebook, né? Os bancos que crescem de forma mais rápida não têm dinheiro real, não trabalham com dinheiro real, como o SocietyOne. A maior sala de filme do mundo não possui nenhum cinema, que é o Netflix. E para chegar no nosso assunto, os maiores fornecedores de software do mundo
não escrevem, ou escrevem apenas os seus aplicativos, mas distribuem o software, os aplicativos de outros, que é o Google e a Apple. Do ponto de vista do jornalismo, a grande questão, que é a questão da gestão, bate no modelo de negócio. Até hoje nós replicamos, mesmo quando estamos nos apps, e a tua apresentação é magistral nesse sentido, mesmo que a gente consiga alguns efeitos multimídia, consegue levar o audiovisual para o app, consiga acrescentar um pouco mais de conteúdo ali dentro, mas quando você olha o aplicativo da Veja, por exemplo, no Brasil, ela é praticamente a reprodução fiel da revista. Inclusive sem conseguir criar valor adicional em relação aos anúncios que ela reproduz ali dentro, que são todos que estão na página impressa. E isso acontece com os outros produtos da Abril, por exemplo, né? Portanto, se a indústria da comunicação, a velha indústria da comunicação, dominava 100% do seu negócio na sua fase tradicional, hoje ela não domina mais. A parte da distribuição ela não faz. Quem ganha dinheiro com a distribuição é a indústria de telecomunicação. Quase 5 trilhões de dólares que movimenta esse ecossistema digital no mundo inteiro, 60% vai hoje para a indústria de telecomunicação, do dinheiro que entra. A maior parte restante vai para os grandes operadores como Google, e Facebook, e Twitter, ou vendedores de hardware como a Apple, por exemplo, né? A indústria da comunicação, a velha indústria da comunicação na sua parte digital fica com apenas 7%, de 5% a 7%. É um negócio dramático, porque estão ganhando dinheiro com a escala que conseguem, trazendo essa velha indústria que está brincando de fazer o digital, certo? Para as suas plataformas. Vou dar um exemplo bastante cruel. Se qualquer empresa, digamos que a Samsung, queira anunciar, fazer uma página de jornal, ela quer falar com os leitores do Estadão, da Folha e do Globo, porque ela acha que são leitores importantes para ela, certo? Ela vai gastar ali por volta entre 100 a 100, entre 80, se negociar bem, entre 80 mil reais a 150 mil reais para publicar uma página inteira de anúncio num jornal. Então, vai gastar ali uns 300, 250, 300 mil reais para publicar nos três. A mesma Samsung pode ir no Facebook, não precisa fazer a escolha de que público ela quer, ela vai lá e fala, eu quero falar para o público da Folha. A Folha tem lá quase 5 milhões de seguidores no Twitter. O Globo tem um pouco menos que isso, o Estadão tem um pouco menos que isso. Somando tudo, dá lá uns 8, 9 milhões. Ela fala com 9 milhões de pessoas e paga 0,4 centavos de dólares por clique. Evidentemente que ela não vai pegar os velhinhos que compram a Folha e o Estadão, porque eles não estão na internet, mas uma parte deles já está. Agora, o restante está na internet, os jovens estão. E se ela não quiser anunciar e quer pegar os mais jovens ainda, ela vai para o Snapchat. Ela vai para o Pinterest. Ela vai para o Instagram. O custo é infinitamente menor. Por que eu vou anunciar no jornal? Não precisa mais. Então, ele não domina mais 100% do seu negócio e não entendeu isso. Mas não é que a Folha não entendeu. O Globo não entendeu. Nenhum jornal no mundo até hoje entendeu isso. E vai desesperadamente, às cegas, fazendo aplicativo, melhorando o site, e tentando um negócio aqui, tentando outro negócio ali, enquanto que a realidade vem atropelando. Surgem, o Google hoje é uma das maiores empresas de mídia do planeta, é uma das mais valiosas. Conseguiu fazer isso em quanto tempo? 18 anos. 18 anos. O Facebook caminha no mesmo lugar. O problema
para nós, não é fazer o conteúdo para o aplicativo. Se nós tivermos condições de recursos para a criação do conteúdo, nós iremos fazê-lo muito bem. O problema é que nós não estamos vendo, nós precisamos fazer também a tecnologia, temos que investir na tecnologia, coisa que eles não investem, essa velha indústria considera que isso é custo, não é investimento. O acionista não tira dinheiro do bolso para pôr no investimento, porque quer segurar suas margens. Né? E não vê que o mais importante, e olha que coisa cruel, para nós jornalistas, para nós que pesquisamos o jornalismo, né, e que acho que precisamos aprofundar essa pesquisa. O mais importante não é mais apenas o conteúdo. O mais importante é para quem está distribuindo aquele aplicativo, e para pôr o aplicativo na Apple, você tem que passar pelos crivos da Apple. Para pôr o aplicativo no Google, você tem que passar pelos crivos do Google, certo? O mais importante é saber como chegar, como entender e como usar os dados que aquele aplicativo nos dá. Se essa indústria conseguiu sofisticar a publicidade da maneira como sofisticou, conseguiu, essa velha indústria, sofisticar, por exemplo, a venda de assinatura, sabia qual o custo permissível, quanto que ela podia gastar para trazer cada novo assinante, porque sabia quanto tempo cada assinante ficava em carteira, quanto que ela podia gastar para fazer esse assinante renovar a assinatura. Se ela criou, nesses 500 anos da era gutenbergiana que acabou, ela criou mecanismos, que criou expertise para isso, ela não está criando expertise exatamente para trabalhar a imensidão de dados que ela pode ter e que ela pode coligir de forma única dentro do seu próprio meio, para poder começar a pensar e enfrentar, né, gigantes como Google e Facebook e Apple. Né? Enfim, nós estamos preocupados com o conteúdo, enquanto que o Google, a Apple, o Facebook, o Twitter e todos as redes que estão surgindo, ou mesmo a Adobe, estão preocupados em entender e pesquisar e saber como é que eles vão tirar os dados daqueles aplicativos ou daquele site. Todos nós usamos de graça o Google Analytics. Vocês têm ideia de o quanto de informação de graça essa indústria está dando para o Google quando usa o Google Analytics? E ele ganha dinheiro com o nosso conteúdo, com todo o trabalho de dados que ele faz em cima desse conteúdo que é produzido. Se tem alguma indústria que está preocupada com a indústria de comunicação, não quer que ela morra, mas quer tê-la sob controle, é o Google. Então ele tem feito alguns sinais nesse sentido. Ao mesmo tempo tem ganho batalhas fantásticas no sentido de não pagar pelo conteúdo que ele usa. Né? Os jornais alemães fizeram isso faz 3 anos e acabou no ano retrasado. Fizeram um trabalho enorme no sentido de convencer o parlamento alemão a editar uma lei, legislar no sentido de fazer com que o Google pagasse pelo conteúdo que era buscado dentro dos jornais na Alemanha. O parlamento alemão aprovou a lei, publicou a lei. Aí o Google chegou para os jornais e falou, bom, então eu vou parar de colocar os resultados de vocês. Foi para cada um do jornal. E cada um do jornal, que tinha feito o lobby para fazer a lei, concordou com o Google, falou, não, então tá bom, então eu não vou cobrar de você. Voltaram atrás, porque entenderam que iriam perder a audiência que o Google lhes levava. Ao mesmo tempo que, contraditoriamente, tinham trabalhado nesse sentido. Né? Enfim, a expressão reinventar a roda, né, que o Eduardo nos trouxe, tem tudo a ver com esse momento pelo qual nós estamos passando. Vocês já imaginaram
o que vai acontecer com a indústria de bens de produção quando as impressoras estiverem funcionando a pleno vapor? Nós já temos impressoras hoje que imprimem órgãos. Temos impressoras que imprimem armas. Temos impressoras que imprimem partes de automóveis. Temos impressoras que imprimem comida, né? Podia até acrescentar lá, porque chega em casa, ela põe lá os ingredientes, sai um bolo impresso, né? Aí você, com o software ali, você consegue melhorar o bolo, mudar o sabor, né? É só mudar o ingrediente que o software te dá. Isso já existe, né? Então, o que eu acho é que se essa velha indústria, né, que a gente está chamando, o pessoal de Colômbia chama de pós-industrial, num texto antológico aí que vocês podem procurar, são 3 autores, um deles é Emily Bell, né, no qual ela mostra exatamente que a situação do jornalismo mudou completamente e enfrenta uma necessidade brutal, não só de refazer a sua maneira de falar com o seu leitorado, né, como de se reinventar, no sentido de não só produzir um conteúdo específico, mas ter recurso para poder produzir esse conteúdo. Portanto, nós temos os Estados Unidos hoje brigando ali, modelos que vão para um jornalismo que vai viver do crowdfunding, outro que vai viver de dinheiro vindo de fundações beneficentes e outro que vai viver empresarialmente. Mas há a grande questão, que eu acho que ela passa pela interpretação da cadeia de valor e pela questão geracional, é que não se encontrou ainda um modelo de negócio capaz de dar sentido a um jornalismo crítico, independente e com capacidade investigativa, né? Eu acho que se essa indústria encontrar esse modelo, tudo se resolve. E esse modelo só vai ser encontrado se ela conseguir investir em tecnologia, entender como que se trabalha com dados, certo? Conseguir trazer esses dados para o seu lado, certo? E entender como é que ela vai abraçar o diabo, ou os diabinhos, né? Que é o Google, que é o Facebook, que é a Apple, porque, por enquanto, eles estão cada vez mais... Nós vivemos uma situação de, por exemplo, na publicidade, você vive uma pulverização brutal do ponto de vista mundial e, ao mesmo tempo, uma concentração brutal, né, em pouquíssimos. No caso, hoje, só Google e Facebook concentram a grande maioria do dinheiro que vem da publicidade. Por quê? Porque eles têm escala. E não é só porque eles têm escala, não basta ter escala. Eles trabalham, né, do ponto de vista da leitura dos dados, então sabem como ninguém o que é Big Data. Sabem como ninguém. Então, eu acho que, do ponto de vista do nosso tema, não sei se eu fugi tanto, mas eu queria dividir com vocês essa preocupação, que eu acho que não é ainda uma preocupação acadêmica e deveria ser, que é a busca do modelo de negócio capaz de dar sentido ao jornalismo crítico, independente, investigativo, digital. Era isso. Obrigado, professor, pela contribuição, ou pela rica contribuição. Eu passo então a palavra aos que gostariam de fazer questionamentos, reflexões, considerações. Temos um microfone aqui. Tem um colega lá no fundo, do Maranhão. Tem o Renó, por favor. Bom, boa noite. Eu quero parabenizar aos 3 pelo tripé construído aí, né, de linguagem, mercado e tecnologia. Não dá para pensar numa coisa sem outra. Parabenizar o Gerson pela composição da mesa
e o Mário porque está em cima, né? E controlando a voz dos três, espero que a minha pergunta também. Vou fazer uma pergunta só, eu queria fazer